garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Gol! 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 E hoje estamos aqui no Instituto Federal Farroupilha Campos São Borja para entregar o troféu do GIF para a melhor competidora de futebol de campo. Unipol! Mãe? Luane, isso são horas de chegar? Tu tinha que estudar pra prova de física. Assim, desse jeito, tu não vai passar. Vai rodar. Allons-y, chochotte, chochotte. Allons-y, chochotte. Mas o que essa história tem a ver com a física? O que eles trazem são lançamentos. Lançamentos existem em 4 tipos. O vertical, o horizontal e a composição dos dois que formam o oblíquo. E também outra vertente que é a da vertical, que é a queda livre. Vamos começar pela queda livre. A queda livre é um movimento vertical, foquem bem, para baixo. Ele ocorre quando o corpo de massa é abandonado no vácuo. Por que ele é abandonado no vácuo? Porque ele não tem resistência do ar e não depende da massa para cair. Ou seja, todos caem com a aceleração da gravidade de aproximadamente 10 metros por segundo. Queda livre é um movimento acelerado constante com a aceleração inicial a zero. Ele é um movimento acelerado constante, pois ele cai gradativamente igual, constantemente até atingir o solo. Bem, então temos o que? O lançamento vertical. Eles são dois tipos, para cima e para baixo. Os dois se complementam. E a altura máxima inicial chega a zero, ou seja, quando ele fica na altura máxima, ele zera. Então vamos explicar melhor cada tipo de lançamento vertical. Temos lançamento vertical para cima. Como aqui apresenta, no nosso exemplo anterior, nós tínhamos um troféu e o lançamento deste. Quando o lançamento daquele troféu é um movimento retardado contra a ação da gravidade. Ele possui a velocidade inicial diferente de zero. E à medida que o corpo sobe, a sua velocidade reduz. Ou seja, ele sobe e quando chega na sua altura máxima, ela se anula, trazendo então o movimento vertical para baixo, que é um movimento acelerado a favor da gravidade, ou seja, que à medida que o corpo cai, a velocidade aumenta, tendo a velocidade inicial igual a zero, pois quando zera, ele pende para baixo graças à ação da gravidade, sendo igual a zero. Bem, agora vamos às equações e a gente traz então algumas equações antigas que já estudamos no MRUV, como por exemplo a equação da distância vezes o tempo ou o sorvetão, que agora não é mais de deslocamento e sim de altura. Temos aqui dá para perceber que tem esse mais ou menos na gravidade, que será mais explicado mais tarde. Também temos aqui o antigo Voat, que agora não traz mais o A, mas sim o G, que é a aceleração da gravidade. Também temos a equação da Torricelli, no qual a gente também tem a gravidade, para descobrir o tempo. Então agora pensamos, por que tem esse mais ou menos nos cálculos? Por causa da convenção dos sinais. A convenção dos sinais faz com que a pessoa que está resolvendo o problema escolha qual sentido ele quer dar para a gravidade. Digamos que eu queira resolver uma equação e queira dizer que a gravidade tem sinal negativo, então aqui vai ser menos. Já se eu quero dar sinal positivo à gravidade, a equação será positiva.
Aí entramos então em tempo de queda, velocidade, que traz também as equações já conhecidas. Como outra equação de Torricelli, outra versão dela. Também temos aí então o tempo de queda, que pode ser feito pela altura máxima, o cálculo da velocidade. Temos outra equação para altura máxima, ou tempo de queda ou de subida. E também temos outra equação para tempo de subida, no qual também pode ser o tempo de queda, como podemos ver também aqui em outra equação. Para descobrir o tempo total, a gente pode fazer o tempo da soma, somando o tempo da subida mais o tempo de queda, pois ele forma o tempo total. Bem, agora vamos fazer exercícios de lançamento vertical. Digamos que o troféu da historinha anterior fosse lançado com a velocidade de 30 metros por segundo, a gravidade por 10 metros por segundo e o ponto mais alto ou a altura máxima que ele alcançasse fosse 30 metros. Qual seria o tempo da subida? Bem, então temos algumas fórmulas. Bem, nós poderíamos usar, para ver o tempo da subida, essa aqui, que é a distância vezes o tempo, ou o tempo de queda. Porém, temos outras duas fórmulas que são mais simples, que é o tempo de queda, outra fórmula para tempo de queda, e uma fórmula especificamente para tempo de subida, que é a velocidade vezes a gravidade. Vamos usar essa. Digamos que eu adote, pela convenção de sinais, que o lançamento seja positivo e a gravidade seja negativa. Ou seja, a velocidade será 30 vezes dividido por menos 10. Ou seja, vamos cortar os zeros. 3 dividido por menos 1, menos 3 segundos. Foi esse o tempo de subida. Temos então o tempo total. Pensamos que o tempo de subida é diretamente proporcional ao tempo de queda. Ou seja, ao mesmo tempo que ele subir, ele vai descer. Ou seja, o tempo total é a soma dos dois. Tempo total igual ao tempo de subida mais o tempo de queda. Tempo total igual 3 mais 3. 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Ou seja, 6 segundos foi o tempo total deste lançamento. Daí temos o cálculo da velocidade em que o corpo atinge o solo. Nós temos algumas outras fórmulas, não é mesmo? Temos inúmeras. A que eu vou usar é o antigo Voat, que está aqui. A velocidade vezes o tempo. Só que como não é mais aceleração, uma simples aceleração, é aceleração da gravidade, é G. E como adotamos, como era antes era Voat, agora é G, pois é a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Velocidade igual a velocidade inicial, menos, pois adotamos como sinal da gravidade como negativo, a gravidade vezes o tempo. Ou seja, velocidade igual a 30 menos 10 vezes o tempo, que foi de 3 segundos. Para cair, não é mesmo? Então, temos o quê?
velocidade igual 3 vezes menos 10 menos 30. 30 vezes menos 30. 30 positivos menos 30 negativo é igual a zero. Ou seja, quando a velocidade ele chega ao solo, a velocidade dele é zero. Bem, então temos agora exercício de queda livre, no qual o nosso troféu irá cair. Temos então o tempo de queda e a gravidade, no qual também iremos adotar no sentido negativo, então será menos 10. E temos também algumas fórmulas que são sobre o tempo de queda, velocidade e Torricelli, distância, velocidade e o tempo. Qual foi a altura do lançamento? Então a pergunta é qual foi a altura máxima, não é mesmo? Qual dos cálculos que a gente tem a altura máxima? Temos o tempo de queda, que diz qual é a altura máxima, e distância vezes o tempo. Vamos utilizar o tempo de queda. Bem, H igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Qual é o tempo? Qual é a gravidade? Menos 10 vezes o tempo ao quadrado. O tempo é 5 ao quadrado. Dividido por 2. O nosso tempo é igual a menos 10 vezes 25 dividido por 2. Vamos multiplicar então. 25 vezes 10 vai dar 250. Positivo com negativo, negativo, dividido por 2. Vai dar o quê? 250 negativos dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 125 metros. Ou seja, a altura do lançamento é igual a 125 metros. Qual é a velocidade antes de tocar nas mãos do campeão? Ou seja, qual é o momento em que tocou nas mãos do campeão, qual era a velocidade? Temos algumas fórmulas, como a Voat e essa aqui. Vamos usar esta, que é a da velocidade. Velocidade igual a gravidade vezes o tempo. Velocidade igual a menos 10 vezes 5. Velocidade igual positivo com negativo e dará negativo. 5 vezes o 10 irá dar 50. Ou seja, menos 50 metros por segundo era a velocidade quando chegou na mão do campeão. Allons-y, chochotte. Bem, agora iremos falar de lançamento horizontal. O movimento de um lançamento horizontal pode ser descrito na soma de dois movimentos, o vertical e o horizontal. O vertical pode ser representado pelo eixo Y e o horizontal pelo eixo X. Ele é um movimento parabólico, pois não possui a força-peso, ou seja, não possui a resistência do ar. Por isso ele cai horizontalmente, devido ao princípio da inércia, que pende para a gravidade, ou seja, sem força, o que produz um movimento uniforme constante, ou seja, a cada instante ele se desloca uniformemente com a mesma aceleração, tornando a velocidade constante. Aqui temos os exemplos para nos identificar melhor.
Digamos que na nossa historinha nós tínhamos o voo de um chinelo. Se ele caísse em queda livre, ou seja, com a força-peso, ele iria cair retinho e constantemente. Em 1 segundo ele estaria aqui, em 2 segundos ele estaria aqui, em 3 segundos aqui. Digamos que esse movimento tenha 4 segundos. Voltando para um movimento horizontal, ele não teria a resistência da força-peso, ou seja, ele ia cair parabolicamente. Então, no primeiro segundo ele iria aqui, no segundo 0 ele estaria aqui, no segundo estaria aqui, no terceiro aqui e no quarto aqui. Dá para se perceber também que ele forma 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Então, ele forma 90 graus, o que faz com que tenha uma resultante. Esse conjunto de resultantes forma essa curva no qual chega até o solo. Todo esse movimento horizontal forma um alcance. E toda a altura que forma no eixo Y forma a altura máxima ou o ponto de onde o corpo caiu. Bem, após isso temos as equações, no qual a gente tem para fazer o cálculo da vertical ou do eixo Y e da horizontal, que é do eixo X. Para se calcular o eixo Y, tem-se as mesmas fórmulas da queda livre, que é o cálculo da velocidade, do tempo de queda ou da altura máxima de onde o corpo foi lançado, e a equação de Torricelli. Para descobrir o alcance, que na horizontal tem-se essa fórmula, a velocidade vezes o tempo, no qual a gente pode perceber todo o alcance e a distância que foi se percorrido. Vamos já diferenciando o que é o lançamento oblíquo do lançamento horizontal. O lançamento horizontal só mostra a queda do corpo de um ponto de repouso ou onde o ponto se anula até o seu momento de queda ao solo. Bem, nós vamos iniciar agora o último dos conteúdos sobre lançamentos, que é o lançamento oblíquo. Bem, digamos que, recapitulando aquele antigo exemplo do chinelo, lembrando do outro exemplo anterior, tinha o lançamento horizontal, no qual ele só descia. No caso do lançamento oblíquo, ele sobe, zera no ponto mais alto e desce. Esse lançamento forma 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. A sua resultante sempre passa tangenciando a volta, ou seja, ele passa raspando. Assim como no lançamento vertical, a velocidade na subida vai reduzindo, ou seja, ela é retardada e chega ao ponto mais alto e zera, e então se transforma em um movimento acelerado, no qual ele chega ao solo com a velocidade máxima. Vamos então relembrar a nossa explicação anterior, no qual a gente falou sobre lançamentos horizontais. Lançamento horizontal forma um movimento parabólico, ou seja, ele vai da metade de cá, ele vai descendo sem a força-peso, ou seja, ele não cai retilíneamente, ele vai formando uma parábola. No caso de um lançamento oblíquo, ele forma uma
parábola completa, ou seja, ele ascende, ou seja, ele sobe, ele zera no seu ponto mais alto e ele desce, promovendo um movimento acelerado. No lançamento oblíquos tem ângulos também, no qual a gente vai precisar bastante para calcular. Então temos as equações para fazer os cálculos. Para a gente descobrir o alcance total no qual esse lançamento percorreu, nós temos esse cálculo, essa fórmula aqui, no qual o alcance é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o cosseno do ângulo, dividindo por a gravidade, no qual a convenção dos sinais dirá se é positivo ou negativo. Nós também temos fórmulas para descobrir sobre a vertical. A gente tem cálculos para descobrir a altura máxima. Nós também temos que é o antigo sorvetão. Nós temos o cálculo da Voat, que calcula a velocidade. Nós temos a equação de Torricelli para a queda livre, que é conhecida graças às explicações anteriores. E nós temos também o cálculo do tempo de subida, no qual é velocidade vezes o seno do ângulo sobre a gravidade.